Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos resolver uma questão da banca IDECAM, mais precisamente do conteúdo de análise combinatória. Então galera, se liga aí. A questão ela foi cobrada em 2017 pela banca IDECAM. Então vamos lá. Então ela fala mais ou menos assim, ó. Considere que numa competição interestadual anual de formação de oficiais, bombeiros militares, as provas constituem simulações de prevenção e extinção de incêndio, busca e salvamento, socorro em casos de sinistro, ações de emergência médica, dentre outras atividades. Na edição de 2017, inscreveram-se alunos de 13 comandos distintos de unidades da Federação Brasileira, das quais 8 pertencem ao eixo sul e sudeste e 5 ao eixo norte e nordeste. Deseja-se formar um comitê com 5 alunos, com, no mínimo, 3 alunos representantes de unidades do eixo sul e sudeste, uma pegadinha aqui no meio, e pelo menos um aluno representante das unidades do eixo norte-nordeste. Beleza, então vamos lá. Pessoal, o comando da questão está aqui no finalzinho. Ó. Dessa forma, o número de possibilidades para se formar esse comitê é. Pessoal, essa questão é uma questão que envolve análise combinatória, certo? Você pode fazer pelo princípio fundamental da contagem, pode fazer usando combinação. O professor aqui seria um arranjo? Não. Por quê? Porque ele vai formar aqui um comitê de 5 pessoas. Então essas 5 pessoas, se vocês mudarem elas de posições, você as mesmas 5 pessoas e o mesmo comitê. Então não é um arranjo, certo? Quando você permuta as pessoas de lugar, você continua com o mesmo comitê. Então essa é a ideia de combinação. Então esse é o ponto chave você entender isso. Ok. Todos esses dados que eu destaquei em amarelo, nós vamos usar nessa questão, certo? Então, o que é que eu preciso observar? Então, vamos recapitular. Ao todo, foram 13 pessoas que se inscreveram, né? 13 alunos. Ao todo, 8 pertencem ao eixo sul e sudeste, 5 pertencem ao eixo nordeste, beleza? E esse comitê, ele vai ser formado por 5 alunos, ok? Sendo que, no mínimo, 3 alunos pertencem ao eixo sul e sudeste. Pessoal, no mínimo 3. Então, pode ser 3 ou mais. Beleza? Aí ele complementa essa informação. E pelo menos um aluno pertencente ao eixo norte-nordeste. Quer dizer, um aluno ou mais. Ok? E aí nós vamos formar aqui quantas possibilidades ou quantas combinações eu posso formar esse comitê. Então, é isso que a questão estava pedindo. As informações que eu precisava saber dentro do texto, eu destaquei para vocês. Então, o que é que nós vamos observar aqui? Nós vamos observar a seguinte notação. Eu vou mostrar para vocês duas possibilidades que nós vamos montar essa questão. Como? A primeira possibilidade, então a primeira possibilidade, nós vamos montar mais ou menos assim. Então, nós vamos ter um comitê formado por 5 pessoas, das quais 3 delas vai pertencer ao eixo sul-sudeste. E as outras duas vai pertencer a quem, professor? Ao norte-nordeste. Então, essa é a primeira possibilidade. Ok. A segunda possibilidade é a seguinte. Eu posso ter 4 alunos do eixo sul e sudeste e um aluno do eixo norte-nordeste. Professor, por quê 4? Porque ele fala que eu posso ter 3 ou mais alunos. Beleza, eu poderia ter os 5 alunos formando esse comitê só da região sul e sudeste? Não, porque ele traz uma outra informação. Diz que tem que ter pelo menos um aluno da região norte-nordeste. Beleza? Então não poderia ter os 5 só de uma região, para deixar claro. Então, ó, esses 4 primeiros, eles são representantes da região sul-sudeste. Beleza. E o último, ele vai representar aqui quem é a região norte e a região nordeste. Então, professor, como é que a gente faz isso aqui? Então, vamos lá. Então, aqui é uma ideia de combinação, tá? O que que você vai ter que
observar. Para essas primeiras 3 possibilidades, ó, eu vou escolher pessoas do Sul e Sudeste. E ao todo foram 8 alunos que se inscreveram. Sendo que eu quero escolher 3 deles. Então você vai formar uma combinação 8, 3 a 3. E para essa segunda parte, você vai escolher 2 alunos que pertencem à região Norte e Nordeste. Quer dizer, os alunos que foram inscritos da região Norte e Nordeste, que foram 5. Então você vai fazer uma combinação 5, que é o número total de alunos Norte e Nordeste, sendo que eu vou escolher apenas 2. Professor, e por que você multiplicou essa primeira parte com a segunda? Porque aqui nós temos uma ideia de sequência, certo? De algo sucessivo. Eu vou escolher 3 alunos Sul e Sudeste e 2 alunos do Norte e Nordeste. Então, quando você tiver essa ideia do ezinho, né, do ezinho, você é uma ideia de multiplicação. Se fosse uma ideia do ou, é uma coisa, ou outra, era uma ideia de soma. Então, essa é a mesma ideia que a gente usa em probabilidade, mas aqui a gente está falando de análise combinatória. Então, o que eu preciso lembrar aqui? Vamos lá. Análise combinatória ou combinação, né? Mais especificamente, nós vamos ter mais ou menos assim. Eu vou ter o número total de pessoas, no caso aqui o N, e o P vai ser aquele grupo que eu vou formar, quer dizer, um subgrupo, e a fórmula, a relação é mais ou menos assim, ó, N fatorial. Aqui embaixo eu vou ter P fatorial, que multiplica quem? N menos P fatorial. Então, era isso que eu precisaria lembrar para fazer essa questão, ok? E saber distinguir se era um arranjo, se era uma combinação. Pronto, agora é só continha. Então, a primeira parte, professor, fica como? Então, você vai ter aqui, ó, 8 fatorial. Aqui embaixo eu vou ter 3 fatorial, que vai multiplicar quem? A diferença de 8 menos 3 fatorial. Então, vai resultar em 5 fatorial. Ok, aqui do outro lado nós vamos ter 5 fatorial na parte de cima, 2 fatorial aqui na parte de baixo, que multiplica a diferença de 5 menos 2 fatorial. Pronto. Um aluno me perguntou assim, professor, eu poderia desenvolver 8 fatorial, quer dizer, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, até chegar a 1? Poderia, mas fica muito extenso. Então, qual é o macete? Você vai decompor esse 8 fatorial até chegar a 5 fatorial. Então, você vai escrever assim, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e para, certo? O denominador você repete 5 fatorial e 3 você decompõe, que é 3 vezes 2 vezes 1. Ok. Da mesma forma eu vou fazer aqui do outro lado, eu vou decompor 5 fatorial até chegar a 3 fatorial. Então 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui embaixo eu repito esse 3 fatorial e 2 fatorial eu desenvolvo. Então é 2 vezes 1. Beleza. Pronto, a partir daqui a gente vai tentar simplificar o máximo possível. Então, eu vou fazer com vocês de forma direta. Então, observe. 3 fatorial eu posso dividir por 3 fatorial. Então, eu já cancelo. Observe, ó, esse 4 eu vou dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 aqui vai sobrar 2. E esse 2 eu vou multiplicar por 5. Então, aqui vai ficar 2 vezes 5 dá 10. Pronto, essa é a primeira parte eu já tenho. E o outro resultado vai sair dessa primeira fração. Então, 5 fatorial cancelo com 5 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é 6. Então, eu cancelo aqui com 6, divido 6 por 6. E aí ficou 8 vezes 7. 8 vezes 7 eu tenho 56. Então, nessa primeira parte, ó, nessa primeira possibilidade, eu vou ter a multiplicação desses dois números, 56 vezes 10. Então, nós podemos formar, nessa primeira possibilidade, 560 comissões ou possibilidades. Então, formando essa comissão com 3 pessoas do Sudeste e 2 pessoas do Nordeste. Ok. A outra possibilidade, nós vamos ter a seguinte situação. Eu vou ter 4 pessoas formadas do Sul e Sudeste. Então, nós temos que ao todo no Sul e Sudeste se inscreveram 8. Então, eu vou ter uma combinação 8, 4 a 4. E com relação às pessoas do Nordeste, a gente vai escolher uma. Então, foram 5 alunos inscritos e eu vou escolher apenas um. Então, nós vamos fazer essa combinação. 8, 4 a 4. Então, você vai fazer a mesma ideia, usando a mesma relação. 4 fatorial. Aqui embaixo, professor, 8 menos 4. Então, vai ficar 4 fatorial. E aqui nessa outra fração vai ficar assim. 5 fatorial, que é o meu N. 1 fatorial. E 5 menos 1 vai ficar 4 fatorial. E agora nós vamos reescrever da mesma forma que eu fiz anteriormente, tentando simplificar o máximo possível.
Então 5 fatorial eu vou decompor até chegar a 4 fatorial para cancelar com o denominador. 1 fatorial é o próprio 1. 8 fatorial eu vou decompor até chegar a 4 fatorial. Então 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Aqui embaixo eu repito 4 fatorial e o outro 4 fatorial eu decomponho. Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto, e agora a gente vai tentar simplificar o máximo possível. Então vamos lá. Então 4 fatorial eu vou cancelar com 4 fatorial. 4 vezes 2 dá 8. Então eu cancelo com esse 8 aqui em cima. Beleza? Ó. 6 eu vou dividir por 3. Então aqui sobra 2. E daí eu multiplico. Ó. Então vamos lá. Então sobrou quem? Ó? 7 vezes 2 dá 14. 14 vezes 5. Então se eu faço aqui 14 vezes 5, isso passa a ser quanto? 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Então aqui vai ficar 70. Essa primeira parte vai ficar 70. E da segunda parte, professor, eu vou cancelar 4 fatorial com 4 fatorial, vai sobrar 5 dividido para 1, que é 5. Então, o número de combinações que eu posso formar nessa segunda possibilidade vai ser quanto? 70 vezes 5. Então, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 7, 35. Então, nós vamos ter 350 possibilidades ou comissões. Então, pessoal, agora se ligue para a gente fechar a questão. Eu tenho duas possibilidades, não pode ocorrer as duas ao mesmo tempo. Então, ou vai acontecer a primeira possibilidade, ou vai acontecer a segunda. Então, observe, se é a ideia do ou, a gente soma esses dois resultados, certo? Que ele quer saber o número total de combinações que eu posso ter, o número total de comissões que eu posso formar. Então, nós podemos formar nessa primeira possibilidade 560 combinações e nessa segunda possibilidade 350 possibilidades. Então, se eu somo 350 com 560, então nós vamos ter quanto? Então, 6 mais 5 que dá 11, sobe 1. 5 com 3 dá 8 e 1, 9. Então, nós podemos formar 910 comissões, né? Então, alternativa correta, letra D de danado. Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve aí no canal para dar aquela força, marca o sininho para receber as notificações e aqui ao final do vídeo eu vou deixar dois cards, um com análise combinatória e o outro com uma playlist dessa banca IDECAM. Galera, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!